E aí, pessoal, tudo certo? E aí, Patrick, tudo certo? Tudo certo e contigo? Tudo certo também, obrigado. Então, estamos começando mais um programa, mais um episódio do Podcast, o nosso podcast da inovação, da inventividade e da inteligência de mercado. E este aqui será um programa de gala, não é? Como a nossa audiência gostou muito do programa passado, no qual nós falamos a respeito de perfis profissionais de inovação, falamos de arquétipos e também de cultura de inovação, hoje trouxemos um convidado que entende muito do assunto. Exatamente, por isso que rufem os tambores. E aproveitando que talvez minha cachorra esteja latindo aqui, também ela está latindo em homenagem, né, a esse nosso convidado. Então temos aqui meu querido amigo Léo Diniz Trelev. Né? Eu não consigo pronunciar esse sobrenome, mas ele tem um currículo extenso, então eu preciso ler aqui. Ó. Ele é formado em Publicidade e Propaganda pela Unijuí, fez também Comunicação, Cinematografia e Produção Cinematográfica pela PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, tem mestrado em Ciências da Linguagem pela Unisul, é especialista em inovação pela SPM, inovação e transformação digital pelo INSPER, esse é o currículo acadêmico dele somente. Tá? Ele também é Sales Partner da Kivu Design Driven Innovation, é co-founder da Tour Data, ou Data, e é consultor na Five Transformação Digital, acho que é membro do Conselho Municipal de Inovação, tem coisas além disso tudo. Também já foi consultor em educação corporativa, gestor educacional, coordenador de curso e professor universitário, assim como nós, Patrick. Foi professor e coordenador na Croton e na Estácio de Sá. Barbaridade, tchê, que eu sei que o cara é gaúcho, né? Que currículo, hein? Mas eu vou estragar o currículo dele, porque eu vou estragar bem o currículo dele, porque ele é torcedor do Sport Club International, né? Ele é colorado, né? Esse é o que estraga, mas fazer o quê? Bom dia, amigos. Bom dia, amigos. Não tem como não estar feliz com uma recepção dessa, né? Eu acho que muito bacana. Obrigado pelo convite. Eu te diria, Leti, que talvez a grande formação que eu tenho é ser do Sport Clube Internacional, mais do que todas as outras formações que eu tive. Tá certo. E estou aqui à disposição para a gente conversar. Estou muito feliz de poder participar. Tenho escutado bastante os podcasts de vocês, os episódios. E é sempre bacana estar entre amigos e conversando de um tema que é super atual, né? E que a gente ainda carece de um melhor entendimento e jogar uma luz em cima disso aí. Estou à disposição. Ótimo, Léo. Seja bem-vindo, Léo. Seja bem-vindo. Obrigado, Patrick. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Aproveitando já essa tua fala inicial, Léo, que esse tema da inovação às vezes carece, né, de mais esclarecimento, às vezes a coisa também é muito bonita no discurso e na prática as empresas têm dificuldade. Então, no programa passado a gente falou sobre perfis de profissionais de inovação, sobre cultura de inovação. Então, a minha primeira pergunta já seria essa, né? O que você vislumbra como o principal desafio que as empresas que você conhece estão enfrentando no sentido de criar equipes de inovação, né? De criar times de inovação? Boa. Eu acho, Leti, que em um primeiro momento, assim, quando a gente fala em inovação dentro das organizações, tanto públicas quanto privadas, um desafio tem se apresentado para mim em todas as empresas que eu entro, que é a questão de se entender a inovação como um processo de mentalidade, né? E que a inovação é uma jornada. E, portanto, sendo uma jornada, ela tem uma esteira de atividades a se cumprirem para que a gente consiga efetivamente colocar ou dizer que uma empresa está promovendo inovação pelo seu próprio DNA. Né? Criar cultura de inovação numa organização é um processo que precisa de um passo a passo efetivo, né? Que normalmente, assim, o que tem diferenciado empresas que estão tendo sucesso
implantação de projetos de inovação e transformação digital, das que não estão tendo, é a capacidade de construir uma mentalidade, né, de entender isso. Então, essa mentalidade vem normalmente a partir de uma sensibilização ao letramento, através de palestras e workshops, onde a gente começa a apresentar alguns conteúdos acerca disso, desmistificar, principalmente colocar na linha da história o que é o impacto dessa quarta revolução, do ponto de vista de transformação digital, e quanto tempo, né, até o próprio Klaus Schwab fala isso no livro Transformação Digital. A primeira vez que esse tema aparece é no Fórum Mundial Econômico de Davos, em 2014, a primeira vez que o conceito de transformação digital é apresentado, e a Alemanha é convidada para apresentar o seu programa de governo digital nesse evento, e a partir daí as buscas pela palavra transformação digital no Google e inovação começam a se acelerar no Brasil, tem um crescimento muito grande. Mas isso é a realidade de poucos, assim, o Klaus Schwab coloca que o impacto a ser vivido pela quarta revolução é 30 anos. Ele colocou como data de início aproximadamente o ano de 2020. Se a gente pensar que a gente está em 2025, a gente andou 1/6 desse caminho. Ou seja, tem muita coisa para fazer. Então as empresas ainda precisam entender que inovação é mentalidade, atitude e, para tanto, precisam formar os seus times. Boa. Ainda indo nessa linha assim de perfil profissional, de pessoas, né, para trabalhar com transformação digital, com inovação, que tipo de competências você acredita que serão indispensáveis, então, para quem quer trabalhar com inovação nesses próximos anos? Eu vou voltar num tema que eu acabei de falar, porque eu acho que é dele que derivam as competências. Quem vai ter sucesso e quais são os profissionais que terão sucesso dentro do universo da inovação? A gente está formando alguns times aí para algumas organizações públicas, as pessoas estão se dando conta disso. As pessoas que conseguirem entender um conceito que é trazido pelo paradigma da escassez, a chamada mentalidade de abundância. Dentro dessa mentalidade de abundância, Patrick, tem algumas competências que são importantes, né? A capacidade de autotransformação, autoestima e autonomia, a capacidade de ser criativo, ter confiança nas suas atitudes. São algumas das competências que precisam. Não estamos ainda falando em soft skills, que são os desdobramentos da combinação dessas competências. O pensamento criativo é um soft skill que combina criatividade com autonomia, por exemplo, né? Então, algumas competências que a gente precisa construir uma mentalidade. O paradigma da escassez diz o seguinte, né? É como se você olhasse, assim, em rasas palavras, o mundo de forma um pouco mais otimista, né? O cara que tem um pensamento de abundância, ele consegue imaginar que já tem tudo para todo mundo, que é a nova realidade, talvez esteja aí o grande paradigma da humanidade a ser compreendido. Até então a gente não tinha tudo para todo mundo e por isso que a gente competia entre a gente, né? Hoje, se a gente quiser, tem comida, tem carro, tem saúde para todo mundo. Por que a gente ainda não tem? Por uma questão de mentalidade. Não vou nem entrar na questão política, enfim, econômica que rege essa economia global e a política global. Mas ao longo dos últimos 2000 anos nós trabalhamos para que a gente chegasse num ponto em que a gente consegue ter uma estabilidade no mundo. Basta agora, e essa mentalidade de abundância vem para isso, colocar em marcha essas vontades de ter um mundo mais igualitário. E a inovação vem com um papel bem fundamental nisso, porque ela acelera essa possibilidade. E nós vimos isso pós-pandemia. Hoje todos nós fizemos podcasts e reuniões por videoconferências, né, por tecnologias de vídeo que foram extremamente aceleradas. O que era para a gente aprender em 5 anos, fomos obrigados a aprender em 1, como questão de sobrevivência. Então, eu vou focar de novo, assim, voltando à tua pergunta e tentando fazer um fechamento. Mentalidade que gera competências, que geram soft skills. Então, o profissional que quer se inserir nesse mercado de inovação precisa entender essa dinâmica, essa tríade, essa continuidade entre um passo e outro na sua formação. Você acha que o mais difícil é justamente isso, é construir essa mentalidade ou é modificar essa mentalidade? Esse é o item mais difícil? Exatamente isso, é isso. Esse é o ponto. Essa é a chave da virada da humanidade. Tá? É entender que a quarta revolução não é fora da gente. O Klaus Schwab fala, change us. É a primeira revolução industrial que acontece dentro da gente. Se é dentro da gente, é eu que tenho que mudar, né? Eu mudando, a minha mentalidade muda, a cultura da empresa em que eu trabalho também muda.
né? Porque cultura é aquela coisa que a gente faz meio que no modo inconsciente, né? É como dirigir um carro, assim, eu não tô... A primeira vez eu olho para a marcha, olho para o carro, olho para o volante, depois eu entro. Quem nunca se pegou dirigindo e falou, meu Deus, onde é que eu estava com a cabeça e cheguei até aqui com o carro, né? Então, assim, cultura e cultura de inovação é um pouco isso, é você fazer sem perceber que você está fazendo. Mas, claro, precisa metodologia e uma esteira, né? Existem métodos que constroem essa... Para além desse aculturamento, né, que é o passo seguinte, né? Criei mentalidade, criei cultura, então agora eu levo metodologia para que a gente consiga entender design thinking, inovação aberta. Percebam que o que vem para o mercado é muito design thinking, inovação aberta, e o primeiro slot que precisa ser preenchido, ele é muito pouco falado do ponto de vista de cultura e de mentalidade. Então, falo com bastante segurança sobre isso, porque há 3 anos vivo quase que diariamente. Eu passei numa imersão agora, final de semana, com 50 pessoas do Brasil, do grupo do Confé, e é impressionante. E o mais legal para a gente que é professor, né, Patrick e Giovanni, assim, é ver essa mentalidade mudando, as pessoas no olho de falar, caramba, olha o quanto eu me desloquei aqui. Então, acho que esse é a grande sabedoria. Espero ter te ajudado, Patrick, nesse ponto, assim, de tentar mostrar que mentalidade, competência e soft skills são uma construção. Tá no mudo, Patrick. Ale, tá no mudo. Eu esqueço, eu aperto o botão aqui. Vamos em frente. É legal isso que você falou, Léo, porque hoje se vende design thinking como commodity, né? E a pessoa acha que fazendo um curso de design thinking ou participando de um workshop é ali que ela vai mudar a mentalidade. E não é. A mentalidade ela vem antes. A mentalidade é um preset para você poder aplicar, por exemplo, um design thinking, né? Ou qualquer que seja a outra técnica ou disciplina, né? Então, isso de construir mentalidade realmente é um baita ponto de partida e é um baita quebra de paradigma, porque a gente tem que ir contra o nosso próprio ser, muitas vezes, né? Então, legal essa fala, legal isso de mentalidade de inovação, né? É muito bom o que tu falou, eu acho que sim, eu acho que o design thinking é uma pequena caixinha de passagem em algum momento. Ela pode, em algum momento, também ajudar nessa consolidação da transformação da mentalidade, mas ela sozinha é um pontinho, né? Algumas pessoas partem do design thinking e a partir daí começam a enxergar um pouco diferente, mas eu acho assim que o ponto da mentalidade é o ponto crucial. Boa, muito bom, muito bom. Tinha uma outra coisinha que você perguntou e me fugiu aqui, mas eu tinha uma continuidade interessante. Mas daqui a pouco a gente volta. O bacana a gente volta. Mas tem um gancho aí a respeito dessa mentalidade de inovação, né? Como que uma empresa, então, ela pode desenvolver essa mentalidade nas equipes sem cair no discurso vazio? E de forma, me permita completar a pergunta, Patrick. Além disso, como não isolar a inovação também, por exemplo, em um departamento? Como fazer ela que ela fique transversal, né, em todos os departamentos da empresa? Porque eu já vi isso, né? O pessoal da inovação está naquela salinha ali, né? E sendo que, como você fala que inovação é uma jornada, é um processo, é uma mudança de mentalidade, precisa estar na empresa inteira, né? Então, como fazer também isso, que isso seja transversal para toda a empresa? Muito assim, do dia a dia da inovação e do desafio das empresas. Existem alguns conceitos, antes se chamava de bimodal, né? A capacidade que a empresa tem de tocar 2 coisas em paralelo, a operação e a inovação, para que a inovação ficasse fora da operação, né? Aquela velha fala lá que a cultura engole a estratégia no café da manhã, não sei exatamente se é isso ou se é o contrário, mas enfim. Eu desconheço projetos de inovação no Brasil, tenho rodado bastante, que tenham tido sucesso, a inovação nascendo dentro da organização. Eu estou, inclusive, hoje num projeto assim, que a inovação está dentro e está morrendo, morre, sobrevive. Então, assim, o conceito que antes era de bimodal e que agora passa a se chamar de ambidestria
corporativa, que é a capacidade de você tocar a operação e fazer a inovação acontecer fora, à medida em que ela vai gerando valor para o teu negócio, você ir puxando ela para dentro, é o grande desafio. Eu acho que esse é o ponto crucial. Vou pegar um pouco da parte de educação, como transversalizar isso, né? Primeiro, tem duas formas de inovação acontecer, né? A gente chama de bottom-up ou top-down, né? Quando é top-down, a alta gestão compra a ideia, fica um pouco mais simples, não tanto, porque a gente lá no meio da cadeia, a gente ainda tem um pouco de resistência, detratores, pontos de luz que a gente tem que trabalhar, e aí entra a parte de educação, que é o que o Patrick falou, como que a gente constrói essa verdadeira, não sei qual foi a fala dele, né, de presença da inovação, é a partir de workshops, de palestras, no primeiro momento sensibilização e cultura, e depois de atividades práticas, diagnósticos e mapeamentos de dores que existem dentro da organização, que o indivíduo, já com mentalidade, consegue identificar, se torna protagonista, o que a gente chama às vezes, né, as pessoas não trabalham muito esse conceito de intraempreendedor, o cara que empreende dentro da sua organização, seja ela pública ou privada, ou seja, eu boto aquela mochila nas costas, aquele sangue nos olhos, empreendo dentro das ações que eu faço, ou das atividades que eu tenho, e a partir daí eu dou para ele um ferramental dele entender como diagnosticar essa dor e a partir de metodologias ágeis, aí sim encontrar uma solução, do qual o Design Thinking é uma delas, né? Encontro uma solução, aplico a solução, valido naquele modelinho que a gente conhece, né? Testa, valida de forma rápida, e aí eu começo a entender a dinâmica da inovação e como que é o duplo diamante, como é que essa roda vai girando, sendo acelerada. Vou rodando isso muitas vezes dentro da organização, com vários times ao mesmo tempo, eu começo a ter o quê? Eu começo a ter a tal da cultura de inovação um pouco mais cristalizada e disseminada dentro da empresa. Então percebam que é um caminho com etapas pré-definidas, com frameworks construídos, e que é possível atingir. Também falo com bastante conhecimento de causa que é possível transformar mentalidades, é possível construir cultura, é possível transformar empresas, né? E vocês vão fazendo isso sempre por ciclos, ou vocês param, ou é um processo que pode ser mais linear também, no sentido de que faltou mais essa parte de qualificação aqui, vamos intensificar isso, ou vocês vão rodando uma espécie de PDCA sempre e vão melhorando? Como é que funciona isso? Um outro conceito interessante é pensar a inovação não como plug and play, né? Que um único modelo, chego lá, conecto e vai sair funcionando. Cada empresa, por conta dessa cultura, tem aí diferentes velocidades de absorção e de capacidade de tocar a inovação. É comum que o que eu levo 4 meses numa organização, eu posso levar 6 na outra por conta da velocidade de aprendizado, e eu tenha, como o Clédio falou, de retomar alguns pontos que talvez não foram tão bem estabelecidos. Não há problema nisso. Eu acho que a capacidade de um gestor de inovação hoje é olhar o desenho, entender o que precisa ser feito nessa esteira, conhecendo a organização onde ele está entrando e saber a velocidade com que ele vai implementando e trazendo cada uma das ferramentas dos profissionais e etapas para que ao final dessa jornada, como eu disse, as coisas estejam acontecendo. Eu acho que é um pouco da mentalidade de inovação. Sim, eu gosto muito do termo evangelização, né? Sim. Então, essa evangelização é um processo contínuo. Você não pode parar de evangelizar, de pregar a palavra da inovação, né? Qual que seja o seu desafio, né? Então, é importante para que as pessoas entendam que elas fazem parte desse processo. E é aquela velha história, né, Léo? Não é a empresa que faz a cultura, são as pessoas que fazem a cultura dentro de uma empresa, né? Então a gente tem justamente que começar pelas mentalidades, de fato, né? Pelas cabeças e pelos corações das pessoas que nos rodeiam. Vamos lá, vou pegar um gancho aqui na tua fala, Patrick, em relação a times que tu me perguntou e antes, acho que me escapou a coisa de como montar times de inovação, tá? Aí,
entrei numa empresa e tenho, né, do evangelizar, e eu vou identificar o perfil das pessoas. Hoje, o primeiro desafio que eu proponho, assim, a empresa fala, Léo, tenho X milhões, quero inovar. Eu digo assim, vamos fazer um testezinho pequenininho, gastar pouco dinheiro, vamos ver se tu tem time para inovar, e a gente faz um diagnóstico a partir de uma ferramenta de mentalidade de abundância para ver se ele tem time. Eu vou dizer assim, cara, queres inovar? Quero. Não tem time, tu vai botar dinheiro fora, ou a gente troca o time ou a gente capacita. Então, antes da cultura, tem a coisa de a gente, vocês perguntaram, como que eu me formo um inovador? Como que eu identifico o time? Então, existem ferramentas hoje que identificam perfis de mentalidade de abundância, né? Então, cara, teu time tem mais cara com mentalidade socializada do que com mente socializada do que mente autotransformadora, que é um outro conceito que a gente pode em algum momento também trazer. Então, assim, os times eu tenho detratores, né? E os pontos de luz. Identifiquei um ponto de luz, é o cara que eu vou jogar, vou soprar em cima. Esse cara vai evangelizar os outros, esse cara é o cara que motiva os outros. E eu vou deixar o detrator para eu engajar ele um pouquinho mais à frente. Quando ele já sentiu o arrepio na pele, diz assim, cara, tem alguma coisa acontecendo aqui, eu preciso saber disso, eu preciso entrar também. E aí eu puxo ele com todo amor e carinho, mostro para ele o quanto é importante que ele protagonize. E aí as coisas começam a construir um senso de coletividade e colaboração, que é muito também da inovação, né? O pensamento de colaborar. Então, acho que eu dou uma passadinha na formação de times, falo que existe uma ferramenta que mapeia. Hoje eu não faço nenhum tipo de trabalho de inovação sem antes entregar a ferramenta. O cara fala, não quero a ferramenta, então contrata outro consultor. Eu não faço sem mapear o teu time, porque depois lá na frente tu vai me cobrar e eu vou dizer assim, cara, lembra que eu te falei que tu não tinha time? Ele não vai lembrar disso, ele esquece. Quem contratou, esquece. E você falou acho, numa fala anterior que basicamente os processos de inovação que você vê dando certo são processos que têm uma ajuda externa, né? E então, de certa forma, a gente está falando de inovação aberta, é por aí. Eu falo de duas coisas. A tua percepção é muito, muito importante e muito interessante, né? Quando eu falo que internamente é difícil ver programas de inovação que deem certo sem uma ajuda externa, aí eu coloco dois pontos. Que pode ser uma consultoria que te ajuda a estruturar o caminho que você vai seguir, ou essa jornada, né? E não efetivamente ainda inovação aberta em que eu vou buscar as soluções para resolver um dos problemas. São passos distintos, tá? Mas os dois estão fora. Os dois estão fora. A consultoria está fora, me ajuda a estruturar, me ajuda a letrar, me ajuda a sensibilizar, me ajuda a botar no caminho. E aí eu vou lá para fora, abro, por exemplo, mas eu já tenho que ter um nível de maturidade grande. O que estava acontecendo no mercado? Inovação aberta virou grande. Uau, inovação aberta. As pessoas entraram com inovação aberta. Temos vários casos aqui, vou falar até um pouquinho mais baixo, porque eu estou num lugar onde tive vários programas de inovação aberta no setor público que não deram muito certo. Por conta do quê? Porque as pessoas não estavam preparadas. Eles esquecem. Então, assim, aí, cara, machucou tanto a organização, teve tanta resistência por não ter essa formação, né, que afundou os projetos. É possível fazer? É possível. Eu trabalhei num projeto privado do Grupo Carrefour no Brasil, que foi um projeto icônico, maravilhoso. Desconheço um projeto tão bacana de inovação aberta. 90 startups, bets rodando, muitas soluções próprias de seguros, enfim, tudo que vocês imaginarem. Mas tinha tido uma preparação anterior e tinha o top-down, comprado a ideia e vinha com força do ponto de vista interno. E aí sim, gente preparada, profissionais preparados. Quando eu tenho que formar aquele cara que vai fazer inovação aberta ainda, então, né? Mas só para, então, é fora, tá, Leti? A consultoria ajuda a estruturar o pensamento, mentalidade e letrar, e a inovação aberta é um ponto seguinte, um pouco mais à frente, onde eu já estou preparado, já estou maduro para receber, porque senão como é que eu vou receber o de fora? E o cara vai, entre aspas, falar um termo lagiano ou gauchês, esculachar na minha cabeça que eu não sei fazer nada. Eu tenho que estar preparado para ouvir isso sem celeumas no coração. Sim. E como você bem falou, até o próprio nome, né, inovação aberta, dá a impressão que é algo muito fácil, né, que pode ser feito de uma maneira desestruturada, né, e é muito pelo contrário, né? Tu sabe o que aconteceu que deu água nos projetos aqui? A inovação aberta, bonito, diagnóstico, scouting, vai buscar soluções. Quem que faz a gestão e acompanhamento das implementações das soluções? Aqui não fizeram.
mal e mal conectar as empresas com as soluções e falar, agora se vira. Cara, nenhum dos dois, nem startup tem maturidade para lidar com o setor público ou privado que seja, e nem o cara tinha. Não, cara, não é só juntar, é pegar pela mão os dois, ter ferramental, ter framework de trabalho. Cara, no Carrefour nós acompanhamos durante 90 dias até o final da POC, o Demo Day era com KPIs, o que entregou. Cara, gestão, aí entra a gestão de inovação, acompanhamento, reunião a reunião, abre miro, coloca quem está devendo, quem não está devendo. Cara, tem muito pouco glamour e muito suor na inovação, tanto aberta quanto fechada. As pessoas acham que uma varinha de condão que é... Essa parte chata, porque, vamos lá, vamos ser sinceros, né? Fazer gestão em cima de um negócio legal pra caramba, que é inovar, é chato. Mas precisa dessa parte chata, estruturada, para que a coisa dê certo, né? Eu acho que a gestão no modelo da mentalidade de inovação, ela deixa de ser um pouco chata, sabe, Patrick? Ela é mais agradável, ela é mais fluida, ela tem novas metodologias. Eu acho que até o pensamento de uma gestão assim cansativa não cabe nesse projeto, não cabe nesse processo, desculpa, né? Aqui é uma gestão leve, é uma gestão... Cara, para vocês terem uma ideia, as reuniões que aconteciam no Startup Jam da Kivo, que é uma das parceiras que eu tenho, cara, a gente abria a tela da reunião de 35 minutos, que eram uns follow-ups semanais do que estava sendo realizado pelas empresas e startups, com som, cara, Startup Jam, Jam Session, música, que a gente mapeava antes quais eram as músicas que os caras gostavam. Sabe fazer a playlist. Cara, eu fazia 8 reuniões por dia, mas assim, eu não vi o tempo passar, aprendia pra cacete, assim, chegava cansado mentalmente, porque a gestão de um trabalho desse, em que você tem que ter conhecimento de onde está cada um dos desenvolvimentos de cada uma das startups, que às vezes estão resolvendo o mesmo problema, das 9 às 10 é o mesmo problema, das 11 às 10 é um problema na cabeça do gestor, a gente precisa estar muito focado, né? É um trabalho que você não aguenta por muito tempo. Foram 2 anos bem exaustivos por conta de, enfim, ter que estar sempre buscando novidade, mas ao mesmo tempo explode a tua cabeça, né? Hoje eu conheço 100 startups topo de linha no Brasil que resolvem problemas aqui em qualquer lugar do mundo. Estão no meu WhatsApp, inclusive. Não, mas isso que eu falei foi de propósito, tá, Léo? Porque as pessoas elas têm que entender, e eu acho que a gestão ela pode ser prazerosa. Total, né? É legal você fazer a gestão e ver a coisa evoluindo, cumprindo etapas, né? Tá lá vencendo um KPI, vencendo um objetivo. É gostoso isso. Então, não é chata. É necessária. Né? Foi meio proposital essa provocação. Boa. Eu acho que isso é legal, porque a gente tem que trazer isso, Patrick, para a gente, mentalidade de escassez, que é o grande paradigma que a gente lá no início da fala começou a dizer que é isso que a gente está quebrando quando quer construir mentalidade, é sair da mentalidade de escassez para abundância. A mentalidade de escassez pensa que a gestão de inovação é chata. A mentalidade de abundância pensa que a gestão de inovação é maravilhosa. Exatamente. Esse é o ponto. Quem consegue fazer isso... vamos voltar aqui, a pergunta é, quem consegue trabalhar com inovação? O cara que consegue olhar para a gestão de inovação, aqui um pequeno exemplo, e olha para ela como uma coisa legal, uma coisa abundante. O cara que olhar para isso e fala assim, isso aqui é chato, não vai para inovação, vai pregar prego na parede, vai torcer pro Grêmio, vai fazer qualquer coisa, mas não vem encher o saco na inovação. Pronto, vingança feita, ele conseguiu encaixar a vingança na fala. Cara, isso é inovação. Aproveitando esse assunto de inovação aberta e a gente falando desses desafios e paradigmas culturais, você falou que lá no Carrefour que patrocina este episódio, por favor, estamos falando bastante dele aqui, né? Você falou que as pessoas foram preparadas para aquilo, né? Então, como preparar as equipes internas para lidar com parceiros externos tão diferentes? Porque quando a gente fala de inovação aberta, é romper barreiras ali, né? É trazer gente de fora, gente com visão, e monta várias startups, e monta vários programas, né? Como preparar as pessoas? Você falou um pouquinho antes de workshops, de palestras e tal, mas como se preparar de fato para isso? Tá, excelente. Eu acho que assim, a gente tem que olhar da seguinte forma, né? Inovação aberta é como se a gente tivesse um grupo de amigos que nunca foram na nossa casa, a gente fosse abrir a nossa casa para eles e eles vão conhecer a rachadura na parede, eles vão conhecer que a minha parede é bem ou mal pintada. Então, assim, tem um pouco disso. A empresa tem que estar preparada para o cara olhar
Quem chega de fora como consultor, dentro de uma empresa, vê rapidinho as coisas que precisam ser feitas. E se ele apontar isso, você vê isso com tranquilidade, porque você chamou ele para ver. E não vê isso dizendo assim, não tentar achar desculpa. Mentalidade de escassez. Tenta achar desculpa. Não, mas isso eu fiz por causa disso. Não tem por causa disso. Ouve, entende o que está acontecendo e a partir disso, então vamos para um novo direcionamento. Então, assim, inovação aberta é se abrir para o novo, e ter a capacidade de ouvir o que o novo está te trazendo e, ao mesmo tempo, preparar teu time para que, olhando para fora, ele saiba o que buscar, né? Ele consiga olhar de forma efetiva. O que eu preciso lá fora para fazer isso acontecer? Eu acho que tem duas coisas, assim, você promovendo pílulas de conhecimento através, né, ou de palestras, workshops, ou práticas mesmo de intraempreendedorismo inovador, né? E, cara, ensinando o cara como é que ele, no fazer dele, ele olha para aquele desafio que ele tem e transforma aquilo a partir de um frameworkzinho, de um papel que ele tem do lado, um Canva, um PMBOK, o que for, num desafio que ele possa apresentar e buscar solução, né? Então, assim, é mais simples do que parece, assim, essa parte de preparar o time, né? Há uma condução que sempre é externa, porque ela tem a visão do todo, então ela consegue ver onde é que as coisas podem estar descarrilando, onde é que está, esse aqui eu puxo mais aqui, esse aqui eu puxo mais lá, mas não é um processo de aprendizado e conhecimento sobre uma nova coisa, né? Que é a inovação, sobre um novo fazer, sobre uma nova mentalidade. Tendo a mentalidade, fica mais fácil absorver ao longo das atividades que foram propostas o que se fazer. Quando eu já estou, de uma certa forma, rechaçando, de uma certa forma, bloqueando por conta dessa minha escassez de mentalidade, as coisas tendem a ficar mais difícil para aquele colaborador, para aquele setor ou para aquela organização como um todo. Então, acho que esse é o grande ponto a ser vencido. Léo, você falou bastante em ferramentas, você falou bastante em processo. Nas suas consultorias, como que vocês organizam isso? Por exemplo, de maneira resumida, quais seriam os processos? Assim, você falou, você começa com mapeamento, depois da identificação das pessoas, depois a qualificação, a apresentação de frameworks, de ferramentas. Como que seria, assim, de forma resumida, um processo do início ao fim, as etapas desse processo? Tá, bem legal. Eu vou falar da minha em específico, que é o slot que eu estou atuando mais nessas parcerias das empresas que eu tenho, que é cultura de inovação. Mas eu vou fazer antes de falar, eu vou fazer um passinho atrás. Vamos olhar para a transformação digital a partir de um conceito que foi criado em 2017 e 2018, do qual a minha empresa na época teve um pouco de participação, que é olhar a transformação digital sobre 7 pilares, do qual pessoas é um deles. O outro é modelo de negócio, tecnologia, deixa eu me lembrar os outros todos agora, inovação é um deles também. Então, assim, quando a gente entra com uma consultoria dentro de uma organização, entram vários times para vários pilares. Cada pilar desses tem uma metodologia própria de abordagem. Eu não entendo muito de tecnologia do ponto de vista de fazer uma consultoria olhando para a tecnologia, olhando para a IA, olhando para processo. Tenho aprendido muito com os parceiros que entram comigo. Do ponto de vista da cultura de inovação, como que eu atuo nesse passo a passo, tá, Leti? Primeira parte, diagnóstico de cultura. Aplico uma ferramenta para entender o time. Individual, cultura. Apliquei em 200 pessoas, tem uma cultura resultante dessas 200 pessoas. E aplico um SME que a gente chama individual, para eu entender quem é quem dentro desses 200. Porque a média lá da cultura é tal, mas eu tenho o Pedrinho com 80 e o Zezinho com 20. Então, assim, Zezinho, você na inovação, você vai para cá, que é uma parte mais operacional, que também precisa. A inovação não precisa só de gente criativa o tempo todo, precisa daqueles caras que toquem mais trabalhos que não requerem essa capacidade ou competência. Né? Que é aquele cara, entre aspas, com patriotice, um pouquinho mais exigente, chato, que vai cobrar prazo, que vai fazer isso, que aquilo. Então, assim, diagnóstico de inovação, mapeei, entendi o time, eu venho, dependendo do resultado, quais competências estão mais abaixo, eu venho com conteúdos formacionais. Circuito de palestras, workshops, elevei o nível dessa galera, já estou entendendo, poxa, agora cases do mundo, o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no mundo no segmento que tu atua, o que está acontecendo no segmento do que tu atua na tua área, dentro da empresa, sabe? Eu vou tentando chegar no cara, individualizar essa percepção que ele tenha de inovação.
Feito isso, a gente começa a pensar em programas, efetivamente. Aí me parece que aí inicia a jornada de inovação. Vamos fazer internamente, nós mesmos aqui? Ou vamos se abrir para o mercado para buscar soluções? O que um tem de melhor do que o outro? Aqui eu vou gastar muito dinheiro, lá no mercado está pronto, em 60 dias está pronto. Estrategicamente, alguém tem que decidir. O que eu vou fazer? Eu vou gastar um monte de dinheiro ou eu vou pegar pronto e vou acelerar? Por que a inovação aberta virou o grande boom? Porque ela acelera o crescimento das empresas. O que a empresa levaria 2, 3 anos para fazer, as startups resolvem para elas em 5 meses. Então o desafio deixa de ser tempo para ser a condição de aceitar uma nova cultura ali dentro e aprender a mexer com um novo ferramental, uma nova solução, né? Porque às vezes o processo está lá desenhado. Vou dar um exemplo. O Grupo Carrefour tinha lá um balancete financeiro que levava 17 dias, tantas horas, envolvia 6 pessoas. A startup foi lá, resolveu, puxou para 1 dia e meio e 3 pessoas. Ou seja, cara, olha ganho de performance e de produtividade, 17 dias, 5 pessoas. Cara, numa POC de 60 dias, não sei como é que está hoje, deve levar minutos hoje para resolver. Há 2 anos atrás. Então, isso é inovação. Processual, estou falando do H1 aqui, tá? Estou falando mais assim. As empresas têm como base 70% do seu investimento em H1, 20% em H2, 10% em H3. É difícil a gente disruptar mercado ainda, tem muito para se fazer antes, né? Mas sim, sempre tem, né? Quem disrupta o mercado é os que viram aí, eu esqueci o nome daquela palavra, né? Que vira aqueles bilionários, como é que é o nome, Lelete? Vira aquela startup... Puta, você falava muito isso há uns anos atrás. Unicórnio. Esqueceram um pouco porque a inovação caiu um pouco na real, né? Então achei legal isso. Que na China, e a China chama de dragões, né? São unicórnio e dragão na China. Legal, bacana. Patrick, tem mais alguma pergunta? A gente estava falando aqui a respeito de ajudar as pessoas a mudar a mentalidade e tudo mais, né? Eu tenho aqui um ponto aqui. Existe algum erro comum que você vê nas tentativas de qualificar equipes para inovação? Algo que as empresas ainda insistem em fazer e que não deveriam estar fazendo isso? Essa pergunta foi capciosa, hein? Eu acho, foi capciosa. Eu acho que o que as empresas continuam fazendo é teimar em fazer inovação sem trabalhar a cultura de inovação. Quero fazer inovação começando no degrau 3. Vai dar água, certo? Né? Ou vai andar de lado, ou vai botar dinheiro fora. Do ponto de vista das pessoas em si, o que as empresas tentam fazer com as pessoas, eu acho que talvez, às vezes, é colocar pessoas erradas em lugares que elas não podem estar. Com o diagnóstico, esse assessment, a gente consegue ver, cara, esse cara performa melhor aqui, esse cara performa melhor ali. Então, às vezes, é colocar pessoas que não estão capacitadas ou não têm competências para ocuparem aquele posto, aquele lugar. Mas, assim, é muito comum na inovação também que a gente, às vezes, troque as peças de lugar e uma coisa que não estava andando comece a andar. Porque a pessoa, às vezes, estava na salinha do lado, ele não performava, eu tirei ele dali, coloquei na outra. Ele encontrou um fazer, ele se sentiu mais útil. É bem comum que isso aconteça, tá? É bem comum mesmo, assim. As empresas fazem isso para diminuir o turnover, né? Principalmente na área de tecnologia, né? Aí essa gurizada que entra com 20, 25 anos, às vezes o cara tá ali, ruim pra cacete. Bota ele na sala do lado com outro cara, o cara voa. Então, eu acho que, voltando à tua pergunta para finalizar, eu acho que é talvez insistir em colocar pessoas nos lugares que não são os delas, não identificar onde aquela pessoa pode realmente fazer o melhor trabalho pela empresa. E o segundo é tentar saltar a cultura de inovação. Não é possível saltar a cultura de inovação e ter inovação. Pode ser que um dia aconteça, pode ser que está acontecendo, eu não sei, mas deve ser bem raro, bem difícil, né? Daí a importância... Desculpa, pode falar, Lete. Pode falar. Ou acontece de forma muito, muito perene, assim, algum pedacinho da empresa que funciona um pouco melhor, mas depois a coisa já acaba, né? Isso talvez não transversalize para dentro da empresa. Não existe continuidade. É um departamento que melhorou um pouquinho, porque o pessoal está querendo se organizar para inovar, aquele departamento subiu um pouquinho, mas depois, se não tem cultura, né, a cultura antiga abafa tudo. Abafa, né? Perfeito. E daí a importância de fazer aquele levantamento de perfil inicial.
porque você já entende qual é o perfil das pessoas e as coloca para trabalhar nos grupos de forma coerente, né? Perfeito, perfeito. Falando em perfil e também para a gente encerrar, porque eu sei que o Léo tem compromisso logo mais. Tem compromisso. Né? Temos vários alunos, por exemplo, que pensam em trabalhar com inovação, né? Querem, né, ir mergulhar nesse universo. Claro, basicamente todos os nossos alunos já trabalham de alguma forma com inovação, mas temos alunos que querem pensar em trabalhar na gestão da inovação mesmo. Tá? Então, que conselho você daria, né, sei lá, para os próximos 5 anos em termos de formação que um acadêmico ou um profissional em início de carreira, né, que tipo de competências, de habilidades esse profissional precisa construir para se inserir nesse mercado de gestão da inovação? Eu acho que o primeiro passo, Leti, é se hackear, identificar quais competências eu tenho ou não tenho, para ver se eu tenho perfil para ser um gestor de inovação, né? Que é um pouquinho do que a gente falou antes, né? As empresas às vezes esforçam e às vezes o profissional também força. Eu quero ser um gestor de inovação. Cara, sim, você não tem o perfil. Em não tendo o perfil e querendo muito ser, vai correr atrás, porque como mentalidade de abundância diz, nada é inato. A gente melhora ao longo da vida. A mentalidade de escassez pensa que tudo é inato. Nasci assim, não vou mudar. A mentalidade de abundância, não. Cara, é só eu correr atrás. Eu acho que é fazer cursos que ampliem a questão de visão estratégica, né? Aprender a olhar para a organização em todas as suas frentes, modelo de negócio, ter um olhar mais holístico sobre o seu negócio, né? Não dá para eu querer ser um gestor de inovação trabalhando no DHO, RH, sei lá como é que chama, e só ver aquilo ali. Se eu não olhar a empresa como um todo, eu não tenho a capacidade de ver estratégico. Ali o DHO já é um tático operacional, né? Então, assim, precisa ampliar muito a capacidade de visão estratégica, eu acho que é um dos primeiros pontos. Segundo é buscar como as coisas estão acontecendo muito rápido e as mudanças e novos conteúdos, então precisa fazer um esforço de estar sempre, entre aspas, assim, meio que no hype, né? Entendendo o que está puxando essa carroça da inovação, esse motor da inovação, esse foguete da inovação, sei lá o que queiram chamar. O que está impulsionando em cada momento, a cada ano, a cada 2 anos. Antigamente a gente, a cada 10 anos, isso aqui, 10 anos está a mesma coisa puxando a frente aqui, como é que é aquele ciclista que vai em fuga na frente, assim, né? O cara que puxa o negócio. Agora esse ciclista está mudando a cada segundo. Então, assim, eu preciso saber quem está lá na frente. Eu preciso saber quem está puxando. Né? Saber quem está puxando, ter essa visão estratégica, né? E ter algumas competências que estejam no contexto especialista, mas também no contexto generalista. Antigamente, ou você era especialista ou generalista. Cara, virou uma bagunça que agora a gente precisa ser especialista e generalista ao mesmo tempo. Então, assim, eu acho que são coisas que podem dar a esses alunos de vocês uma possibilidade de sucesso maior na inovação. Qual é o grande ponto que eu acho que é legal salientar? Tem muito espaço para profissional de inovação nos próximos anos no Brasil, tanto nas áreas públicas, com concursos, quanto na área privada. Vou voltar ao tema que a gente falou no início. O Schwab falou de 20 a 2050. São 30 anos. A gente andou 5. Tenho eu hoje 25 anos e vou ter mais 25 anos, ou seja, vai ser bem na minha janela produtiva enquanto profissional que as coisas vão se desenvolver. Cara, tem muita oportunidade, mas vai ter que estar à frente das coisas, né? Não adianta ter uma formação meia boca, tem que ter uma formação porrada, currículo, língua, visão estratégica. Aí às vezes o cara tem que ter humildade e dizer, cara, não consigo porque eu não tenho essas habilidades todas, ou vai ser um esforço muito grande. Enfim, olhar com mais humanidade para si mesmo, acho que é o grande ponto de saber onde é que eu me encaixo nessa esteira de inovação. Não dá para todo mundo ser CEO. E não tem problema nenhum. Sim, não tem problema nenhum mesmo. Então, muito bom. Patrick, mais alguma coisa? Não, acho que podemos encerrar por aqui. Foi um grande prazer ter o Léo com a gente. A gente sabe que a agenda dele está apertada, ele arrumou um espaço para conseguir conversar conosco aqui nesse episódio. E desde já eu quero dizer que foi um grande prazer, viu, Léo? Eu te conheci hoje, a gente já conversou um pouquinho aqui, queria que a gente se estendesse aqui por mais um tempo, mas
não faltará oportunidades de você voltar aqui no InPodcast e a gente conversar um pouco mais sobre esse assunto tão necessário que é a inovação. Patrick, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer. Assim, eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, isso que o podcast de vocês faz, é um pouco de letramento e sensibilização de inovação, de forma gratuita, né? E de forma muito humana. É o que a gente está fazendo. A gente não está recebendo para estar aqui, né? Então, isso já é uma mentalidade de abundância, compartilhar conhecimento de forma altruísta, né? A gente está querendo ajudar. Eu peço desculpas no início, a gente teve um pouquinho por conta da internet, que depois, graças a Deus, firmou. Foi só porque o Lete falou mal do Inter, caiu a internet de um jeito aqui que... São forças ocultas, né? Não, ele mexe com coisa pesada, e acho que é brincadeira. E aí depois, graças a Deus, estabilizou, mas eu fico à disposição. Para mim também vai ser um prazer levar essas conversas adiante de alguma forma. Vamos criar uma semana de bate-papo. Eu sei que vocês são muito conectados no ecossistema aí da Serra, então assim, o meu olhar é sempre levar esse conhecimento, ampliar o olhar das pessoas, e aqui não tem certo e errado, né? Vocês chamaram o Léo, então o Léo falou que o Léo tem como experiência ao longo do que ele viveu. Mas eu estou à disposição. Lete, sempre bom falar contigo, muito obrigado. Eu tive aí uma vez que eu voltei de Belém, acho que meio virado de um voo e outro, tomamos um café à tarde, foi uma zoeira, levei umas 8 horas para voltar de lá até aqui, mas eu estou à disposição quando quiser me chamar. Vamos gerar conhecimento, vamos gerar parceria, vamos gerar negócio, e parabéns pela iniciativa. Se a gente tiver canais como esse compartilhando conhecimento, as coisas se tornam mais rápidas, né? Tá bom? Muitíssimo obrigado. A ideia é essa, a gente que agradece, né? Muitíssimo obrigado, meu amigo. E aí vamos marcar um próximo café aí que não demore tanto tempo, tá? Um abraço a todos aí, um abraço especial aos meus alunos de Lages aí. Vamos transmitir para eles. Só antes de finalizar, convidar a galerinha para seguir a gente no Instagram, lá no InPodcast Oficial. E também quando você segue a gente no Spotify, é como se ativasse o sininho, porque ele te avisa quando sai um episódio novo. Então era só isso, só o recadinho final. E é isso aí. Um grande abraço para todo mundo e até o próximo episódio.